Agora São Paulo, conversar ao vivo com o presidente do time líder do Campeonato Brasileiro e quem comanda o papo no CT do São Paulo, zona oeste da capital paulista, é o nosso intrépido repórter André Hernan. Bem-vindo, Xará, e bem-vindo, presidente, ao Seleção. Tudo bem, André? Boa tarde para vocês todos aí no Seleção Sport TV. Estou muito bem acompanhado aqui do presidente Leco, Carlos Augusto de Barros e Silva, mais conhecido como Leco, a gente chama, né? Tem essa intimidade, muito tempo já aqui convivendo, né, presidente? Obrigado por atender a gente, depois de um período ali mais observando do que propriamente dando entrevistas. Mas para começar esse papo, presidente, eu queria que o senhor falasse principalmente dessa contratação desse trio de ídolos, Ricardo, Lugano e principalmente o Raí, que comanda o futebol. Graças a uma mudança de estatuto sob o seu comando, do seu mandato no São Paulo. Foi o maior acerto até agora? Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os amigos que estão no estúdio. Um abraço muito especial ao meu querido Muricy, que tem um vínculo muito grande com São Paulo. Foi um acerto indiscutivelmente, e esse acerto decorre da profissionalização que o novo estatuto previu e estabeleceu como uma das condutas importantes da modernidade do nosso futebol. E o São Paulo foi feliz, trazendo essas três figuras, o Raí como diretor executivo de futebol, como executivo de futebol, dispensa maiores considerações e apresentações, o Lugano fazendo a parte institucional, fundamental também nos relacionamentos em geral que o São Paulo tem com as entidades e com todos os órgãos em si. E, além disso, o Ricardo, que é um coordenador do futebol, uma figura que faz o elo, faz a ligação entre o corpo diretivo, entre a própria comissão técnica e o elenco, e tudo acabou resultando bem, dando certo. Esse projeto, esse processo de profissionalização se implantou um ano depois da vigência do Estatuto, que começou a viger desde janeiro de 2017, e mostra o acerto da obra. Então, nós estamos assim realmente felizes e certos de que há uma grande responsabilidade desse trio, em conjunto com outras muitas e importantes figuras que atuam dentro do futebol do São Paulo e dentro do São Paulo na sua direção, no sentido de nos trazer um momento assim melhor, mais auspicioso do que aqueles difíceis que nós vivemos no ano passado. Pois é, desse momento difícil, muito acaba sobrando para o presidente, e o senhor foi muito criticado ao longo desse período. O quanto dá tranquilidade ter essas figuras, esses trabalhadores que estão aqui no dia a dia e estão colocando o São Paulo na liderança, por exemplo, de um Brasileirão, mas acima de tudo ídolos? Veja, tranquilidade dá, mas não significa tão somente que os trabalhos anteriores feitos por figuras assim, dedicadas, interessadas, voltadas para o bem do São Paulo, não tenham tido importância. Tudo é um processo, e esse acabou resultando num ponto positivo como é esse em que nós nos encontramos hoje, com uma série de outros fatores também que para isso concorrem, mas que tem naturalmente no trabalho já anteriormente feito sementes importantes, quer dizer, pontos importantes de apoio para que isso pudesse ser alcançado. E nós tivemos sorte de que essas três grandes figuras da história do São Paulo, como são o Raí, o Lugano e o Ricardo, terem se ajustado perfeitamente bem com a estrutura de Paulo ser líder do Brasileirão. É um treinador que o São Paulo já pensa em botar aqui sentadinho e assinar uma renovação, presidente? Sem dúvida, é uma decorrência natural. A qualidade do trabalho, a excelência do trabalho, os bons resultados que nós vimos encontrando indicam nesse sentido. E sobre isso eu já iniciei uma conversa com a Aguirre e ele me disse, presidente, como ele diz, o jogo a jogo,
Vamos esperar um pouquinho mais para frente a gente fala, mas eu percebo claramente pelas palavras dele, até porque ele não economiza assim, elogios e sentimentos positivos em relação a nós. Hoje não pensamos de forma diferente. Seria uma surpresa muito grande se ele não virar técnico, não continuar sendo técnico de São Paulo ano que vem? Muito, muito grande. A tendência é essa. Amigos, o presidente está aqui à disposição. Presidente, é o André Rizek. Queria fazer uma pergunta para o senhor sobre os jogos de hoje, né? O São Paulo vai assistir de camarote a rodada da Libertadores. São Paulo volta a campo no Campeonato Brasileiro, do qual é líder e vai muito bem. Como o senhor pretende acompanhar os co-irmãos Palmeiras e Corinthians hoje? O senhor vai secar alguém, vai torcer para alguém, vai para o cinema? Como vai ser a noite do presidente do São Paulo hoje? Eu vou assistir Cruzeiro e Flamengo. Hoje não tem Cruzeiro e Flamengo? Então eu devo assistir Cruzeiro e Flamengo. Sem qualquer demérito aos outros clubes que você referiu, o Palmeiras e o Corinthians. Mas Cruzeiro e Flamengo é um jogo que me interessa ver e que nem é do campeonato. Da Libertadores também? É Libertadores, porque são muitas Copas. De qualquer forma, não é ruim para o São Paulo que eles se mantenham ocupados com outros compromissos e atentos assim a se desenvolver em outros certames. Isso certamente favorecerá os nossos planos e os nossos desejos. Foi uma ótima resposta, presidente, devo admitir. Sérgio Xavier Filho. Boa tarde, presidente. Eu queria lhe perguntar o seguinte. Boa tarde, Sérgio. No passado, a gente teve o Juvenal Juvencio, né, como alguém muito presente no futebol, mas muito presente mesmo, né? O Muricy é testemunha aqui. Eu pergunto, o senhor está se contendo de não interferir tanto no futebol, já que tem um triunvirato ali muito especial, né? Os seus representantes são muito graúdos, né? Identificados com a torcida. O senhor consegue ficar longe do futebol e deixar a turma trabalhar? Mas eu não fico longe, Sérgio, eu sou muito presente. Então não há contenção aí, porque eu visito o CT quase que diariamente, sempre que posso. As figuras do jornalismo que aqui vivem são testemunhas disso. O que ocorre realmente é que trabalho muito bem feito, nós conversamos internamente sobre as coisas e se há o que eu não preciso é de ficar, enfim, de uma certa forma, fazendo aparições ou qualquer coisa que o valha. Eu tenho conversado muito, discuto muito as coisas do futebol com todos. O Muricy sabe do amor que eu tenho pelo futebol, foi o futebol que me trouxe até aqui. E eu procuro conviver com eles de uma forma assim muito tranquila, muito discreta, cuidando internamente com eles de tudo aquilo que interessa ao São Paulo. Presidente, queria agradecer a sua presença. Sobre o Juvenal, se você quiser saber... Pode falar. Perdão. Sobre o Juvenal, eu convivi com ele muito. Ele também era uma pessoa que estava sempre presente, interessado, e que às vezes ele recolhia, evitava de se comunicar. Tem isso também, tem estratégias, tem momentos que a inteligência deve nos indicar assim quais sejam as mais oportunas ou não. Presidente, agradeço a sua gentileza, a sua entrevista aqui no Seleção. Um abraço ao senhor, um abraço ao André Hernan e até a próxima para ambos aqui no programa. Valeu, um abraço. Muito obrigado, um abraço a todos vocês, foi um grande prazer. Prazer foi nosso. Muito